Então, após você ter instalado a ferramenta do CorelDRAW, você abre o arquivo do CorelDRAW. Então, por exemplo, aqui, quando eu abro o arquivo do CorelDRAW, ele abre normalmente uma janela pop-up, né, que vai aparecer uma propaganda, ou ele abre essa tela cinza, tá? Então, a primeira coisa que você faz é clicar em arquivo novo, tá? Arquivo novo. Ou tem aqui o botãozinho Ctrl N, que é o botãozinho de arquivo novo. Quando você abre um arquivo novo, ele vai abrir essa janelinha, né? Essa janelinha é um pop-up, né? Então, o que é um pop-up? É uma janela com as principais configurações da sua página. Então, por exemplo, aqui no caso, eu vou dar um nome. Você pode dar um nome para o arquivo, né? Aqui é o tamanho. Então, por exemplo, eu vou usar algum material. Qual o tamanho? É uma folha 4, uma folha 3. Então, você pode editar o tamanho. Aqui é o tamanho de largura, altura. Você pode editar o tipo de unidade de medida. Então, por exemplo, se você está no impresso, você pode trabalhar milímetro ou centímetros. Se você vai, por exemplo, trabalhar para web, você já pode trabalhar em pixels, tá? Eu, por exemplo, aqui vou trabalhar para web, só um exemplo, tá? Então, aqui estava uma 4, uma folha 4, que é de 21, ou no caso, 210 milímetros, tá? Eu tenho o costume de falar sempre em centímetros, então 21 por 29,7 centímetros. Mas, se eu for fazer, por exemplo, um banner, alguma coisa para web, eu coloco aqui em pixels, tá? Então, aqui eu já venho, coloco em pixels, e eu posso colocar um outro tamanho, por exemplo, 1280 pixels por 720. Eu vou colocar uma telinha como se fosse uma telinha do YouTube, ó, 1280 por 720. Ficou aqui uma imagem paisagem, quer dizer o que? Ela é horizontal. Se ela fosse vertical, é retrato, tá? Você pode trocar aqui, ó, retrato paisagem. Número de páginas, você pode ter um arquivo com várias páginas, e aqui a renderização. Então, por exemplo, eu vou trabalhar para web, é RGB. Se eu for trabalhar para impresso, é a cor CMYK, tá? Então, aqui eu já estou pensando para web, eu mudo a cor para RGB. E a resolução, eu expliquei numa outra aula, e tem um vídeo também sobre resolução. A resolução é de acordo para web. Se eu fosse trabalhar, por exemplo, para impresso, eu ia deixar 300 dpi. Como eu vou trabalhar para web, eu já deixo 72 dpi, tá? Então, esse aqui é a primeira configuração que você faz quando abre um arquivo. Muda o nome, muda o tamanho, a unidade de medida, de acordo com aquilo que você escolhe. Isso aqui é bem importante, tá, gente? Às vezes o pessoal vai lá e coloca 1280 centímetros, deve ficar um arquivo gigante, né? Então, aqui é pixels. A cor é RGB, e além da cor, aqui a gente coloca também 72 dpi, tá? Beleza. Feito isso, agora você clica em um arquivo novo, ok. Ele vai abrir um arquivo novo, ou seja, um arquivo em branco, tá? Esse arquivo em branco vai ter exatamente o tamanho que eu configurei, que é 1280 por 720. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente, aqui em cima já aparece o tamanho, ó. Então, aqui está 1280 por 720. Aqui já fica pré-definido a unidade de medida, que é a unidade em pixels. Então, aqui você já deixou em pixels, que é a unidade de medida que a gente viu. Agora, vamos mostrar algumas ferramentas, as principais e iniciais ferramentas, tá? Então, primeira coisa, você pode trabalhar zoom, tá? Eu sempre comento que aqui é como se fosse a sua folha, tá? Então, compara como se aqui fosse a sua folha, esse quadrado. E o que está em volta é como se fosse a sua mesa. Então, pense numa folha em cima da mesa, tá? Então, para dar zoom mais, o zoom menos, é a barra de rolagem do próprio mouse, tá? Zoom mais, zoom menos. Ou você pode pegar a ferramenta de zoom. Ó, a ferramenta de zoom, você pode dar numa uma determinada parte ou em outra. E existem teclas de atalho, por exemplo, eu vou escrever aqui para facilitar para vocês a tecla de atalho. Tem, por exemplo, o F2, o F3 e o F4. O que é o F2, F3 e F4? Vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem. No teclado tem aquelas teclas F lá em cima, tá? Então, se você clicar F2, você pode dar um zoom mais, ó. Então, aqui, ó, vou clicar F2, zoom mais. Eu coloquei um texto para ficar mais fácil de vocês perceberem o zoom, tá, gente? Se você clicar F3, ele dá um zoom menos, tá? Ó, tá dando um zoom menos. Ó, F2,
zoom mais, F3, zoom menos, tá? Então, as teclas de zoom é o F2, F3 e o F4. E alguém vai assim, professor, o que é o F4? Ele quer F4. O F4, ele pega tudo que você tem na tela e mostra. Então, por exemplo, não estava mostrando a página. Shift F4 mostra a página. Então, por exemplo, aqui, ó, mais uma tecla de atalho. Shift F4. Então, vou mostrar para vocês. Se eu tiver uma bolinha, eu vou fazer um exemplo aqui de uma bolinha bem longe, está fora da página, tá? Eu vou deixar uma bolinha colorida, que é mais fácil você perceber, tá? Se eu clicar Shift F4, ele dá um zoom exatamente na página. A bolinha estava lá fora, você não vê a bolinha. Mas se você clicar F4, ele vai mostrar tudo que tem, tanto dentro da página quanto fora. Então, F4, você percebe o que está fora da página. Então, aparece a bolinha, daí você pode pegar, vou puxar isso aqui para cá. Ó. Agora, se eu der F4, ele não vai pegar aquele zoom, vai dar só nessa região. Ó, então, vou dar um exemplo. A bolinha está bem longe, né? Está bem fora da página. Você clica Shift F4, ele vai dar zoom na página. Clica F4, ele vai mostrar onde está a bolinha. Então, quando a gente tem algum objeto fora da página, é assim que a gente consegue achar o objeto, clicando F4. Então, aqui são as ferramentas de zoom, tá? Então, a gente usou as ferramentas de zoom, tá? Quando a gente fala zoom, é só lembrar daquela lente de aumento, tá, gente? Então, o íconezinho aqui é uma lente de aumento, tá? Todas as ferramentas, ao passar o mouse, já aparece a tecla de atalho. Então, a tecla de atalho de zoom é Z, tá? Então, você pode usar Z ou as teclas que eu mostrei, F4, F3 e F2, tá? Ou Shift F4, tá? Então, essas são as ferramentas de zoom, tá? Beleza. Agora, da mesma forma que vocês viram aqui, ó, a ferramenta principal que a gente usa é a setinha. Então, você pode clicar, por exemplo, num objeto e mover o objeto com a setinha. A setinha é como se fosse a sua mão, tá? Então, é onde fica o mouse. Você pode clicar no objeto e mudar a posição dele. Ó, vou pegar a bolinha e vou mexer ela aqui, ó. Então, é a setinha que faz isso. Quando você está usando a setinha, você também pode diminuir o arquivo ou objeto, ó. Por exemplo, aqui, ó, diminuir o tamanho do objeto, ó. Então, era uma bolinha grande, agora ela ficou uma bolinha pequena, ó. Vou diminuir para caber na folha aqui, ó. Então, diminuir com a setinha. Então, a setinha pode mover o objeto, pode aumentar ou diminuir o objeto, e além disso, se eu clicar mais uma vez, eu posso girar o objeto, ó. De novo, vou mostrar aqui, ó. Vou fazer um oval que é mais fácil de vocês perceberem. Se eu clicar mais uma vez, muda aqui os ícones, né? Daí você pode girar o objeto, ó. Então, a setinha também você pode girar o objeto. Além de girar, eu também posso fazer uma outra coisa. Se eu clicar mais uma vez, além de girar é quando você mexe nas pontas dessa setinha redonda aqui, ó. Quando você mexe no meio, você pode fazer isso aqui, ó, que a gente chama de inclinar. Então, por exemplo, eu posso inclinar o objeto aqui, ó. Além de girar, eu posso inclinar ele. Vou fazer um exemplo, ó. Se você quer deixar esse texto com outra estética, né? Eu quero deixar ele italizado, ó. Eu distorci o texto, tá? Mas agora vamos para a ferramenta de texto. Você escreve a ferramenta de texto com esse azinho aqui, ó. Então, tecla de atalho é F8, tá? Ferramenta de texto. Quando você utiliza alguma coisa de texto, aparece aqui a família da fonte. Por exemplo, aqui eu vou mudar a fonte, ó. Então, agora, para não confundir com o que eu escrevi antes, eu vou apagar. Então, você pode apagar com delete ou backspace. Então, agora vamos falar de ferramenta de texto, tá? Ó, texto, texto. Quando você seleciona uma determinada região do texto, você pode mudar a família de fonte, tá? O que é a família de fonte? É a fonte tipográfica, tá? A fonte tipográfica é como se fosse qual que é o estilo desse texto. Por exemplo, aqui, ó, eu vou mudar a fonte tipográfica, ó. Eu vou... Daí você tem uma biblioteca de fontes tipográficas, tá? Então, aqui eu peguei alguns exemplos para facilitar, tá? Então, eu vou fazer mais um exemplo aqui, ou outro, para você perceber, ó.
Então, aqui eu vou pegar uma outra fonte. Pense que você tem salvo no seu computador umas 100 fontes. Daí, se você quiser, você pode baixar fontes na internet, tá? Então, fontes é o estilo do texto. Por exemplo, eu vou pegar umas bem diferentes, assim, ó, para você perceber. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma fonte que a gente considera bastão, uma fonte com serifa, né, que tem esses cantinhos aqui, ó, e eu peguei uma fonte também manuscrita, só para você perceber o que que é uma fonte manuscrita. Parece a fonte escrita à mão, né? Além de você mudar a fonte, você também pode mudar o tamanho, ó. Vou deixar um texto bem pequeno, ó. Vou deixar um médio aqui para você perceber e um grande, ó. Então aqui você pode mudar o tamanho da fonte, ó. Tanto pode mudar ali pelo número, né, aqui, ou pode direto escrever aqui, ó, vou escrever o número 200, ó. Então aqui vocês conseguem ver que além do estilo, a gente mudou também o tamanho da fonte, tá? Além de tamanho, você também pode mudar, eu vou fazer um exemplo nessa maior, tá? Eu vou deixar na Arial, que é padrão, aquela. Ó, então, vou chegar aqui na Arial, só como exemplo. Dependendo da família de fonte, ela aceita o bold, tá? O bold é deixar negrito, tá? Então, isso aqui é uma fonte negrito. Você pode deixar itálico, né? Itálico é deixar caidinho para a direita, né? Igual a Torre Pisa, que é itálica, né? E você pode deixar sublinhado. Então, aqui são as configurações de sublinhado, itálico e negrito, tá? Beleza. Agora, eu vou pegar, por exemplo, um outro texto. Eu vou escrever aqui um volume de texto. Então, você cria uma caixa. Essa caixa, ela fica pontilhada, a gente chama de caixa de texto. Então, eu vou copiar várias vezes o texto. Vou deixar um pouquinho maior para vocês conseguirem verem um pouco melhor. Então, aqui eu vou colocar uma fonte um pouquinho maior. Então, quando você quer escrever, por exemplo, um parágrafo, né? Então, você clica, arrasta, daí você vai escrevendo caixas de texto. Então, aqui, por exemplo, a caixa de texto, ela ficou nesse quadradinho. Eu estou copiando vários textos só para você perceber. Ele fica delimitado nesse quadrado, tá? Quando você tem mais texto, a gente chama isso de parágrafo, você pode vir aqui e configurar. Por exemplo, o texto está alinhado à esquerda, né? O texto está alinhado à direita. Você pode mudar o estilo de alinhamento, tá? Ah, o texto está agora centralizado, ele fica no meio, tá? Ah, justificar total, o que que ele faz? Ele deixa no máximo da caixa, no início e no final. Daí ele organiza e aumenta esses espaços no meio, tá? A gente chama de caminho de rato, esses espaços no meio aqui, tá? É o entre palavras. E pode forçar justificado, que daí ele faz isso aqui, ó, ele vai forçar todos, tá? Então, por exemplo, às vezes você tem um título, você pode fazer um título com um texto que a gente chama gráfico, ó. Então, aqui é o texto gráfico. Qual que é a diferença? Você só clica e escreve título, né? Eu vou colocar um título aqui. Aqui aumentar, pode aumentar aqui, ou pega a setinha e aumenta. Ó, beleza? Então, agora, mudei um título. Percebam que esses textos aqui, ó, eles não têm um pontilhado em volta. Então, isso aqui a gente chama de texto gráfico, tá? E o texto, quando a gente clica, vou fazer de novo aqui para vocês entenderem. Ó, clica e arrasta, ele fica com uma caixa de texto, tá? Então, isso aqui é um texto, ou um tipo de texto, em parágrafo, tá? Se a gente quiser, a gente pode transformar, por exemplo, um texto gráfico. Vou dar um exemplo, esse aqui, ó. A gente clica no botão direito, converter em texto de parágrafo, daí ele fica com aquela caixa, tá? Qual que é a diferença? Se eu começar a escrever, ele vai descer para baixo o texto, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Título, novo, vou escrever aqui, ó. Novo, novo. Ele está indo para a direita, ó. Vocês estão vendo? Agora, se eu clicar no botão direito, converter em parágrafo, eu posso diminuir essa caixa, né? Ele vai fazer o quê? É como se fosse o Enter. Ele vai jogar o texto para baixo, tá? Então, você pode editar o tamanho depois dessa caixa, ó, tá? Essa é a vantagem.
Eu tenho o costume de usar, quando é título, o tipo de texto gráfico, que é esse aqui. E quando é uma caixa de texto, com um parágrafo, mais de um parágrafo, eu utilizo essa caixa, que é mais fácil de a gente editar. Quando você tem, por exemplo, uma caixa de texto, como essa daqui, vou mostrar aqui um exemplo. A gente, além de editar essa parte aqui, ó, igual a gente trabalha em outros aplicativos, como o Word e outros, a gente tem aqui também a ferramenta de início de parágrafo. Então, se você der, por exemplo, um Enter aqui, ó, ele vai iniciar onde está essa setinha aqui em cima, tá? E da mesma forma, você pode editar o início e o final do texto, tá? Igual a gente utiliza no Word ou em outros aplicativos. Então, agora, a gente utilizou as ferramentas de texto. Além disso, a gente pode mudar a cor também. Então, vou vir aqui, ó, e vou mudar a cor do texto. Posso selecionar. E aqui na nossa direita tem uma barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas, ela facilita para você editar a cor do texto, tá? Então, aqui, ó, mudei a cor do texto. Então, o que que a gente aprendeu? Texto de parágrafo, texto gráfico. Além disso, a gente aprendeu a mudar a fonte, a mudar o tamanho. A gente também viu a questão de o texto ficar ou não editado, né, itálico, negrito, né, e também sublinhado.